Irmãos e irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos nessa manhã de domingo, dando início à nossa EBD. E o que nós vamos tratar é o tema que o pastor propôs para esse mês de julho e tem a ver com vida discipular. O pastor deu início, começando a falar lá no Evangelho de João, e eu quero também dar continuidade falando sobre vida discipular. O que eu quero falar primeiramente, o que é uma vida discipular? Para ter uma vida discipular, primeiro a pessoa precisa entender o que é um discípulo. Um discípulo, é um aluno, é um aprendiz. Se nós lermos na carta de Atos, o livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos perceber que quando Lucas escreve, logo no início, ele vai dizer: escrevi a primeira carta ao Teófilo a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Nós vamos perceber que Jesus é esse mestre, Para que haja um discípulo, também precisa ter um mestre. Se há um discípulo que é um aprendiz, é porque tem um mestre que está ensinando. Mas Lucas, no capítulo 1 de Atos, ele vai dizer que esse mestre é Jesus. Pastor Ilquias tratou no domingo passado, falando a respeito de Jesus, que ele é o verbo vivo, falando que ele é aquele que criou todas as coisas, falando a respeito da pessoa de Cristo, e falando que ele veio trazer o reino. Jesus não veio trazer ou implantar uma religião. O que Jesus veio tratar a respeito do reino de Deus é aquilo que Deus desejou desde o início, desde o princípio. Inclusive, Paulo vai dizer que antes da fundação do mundo, que era o propósito de ter um reino, ou seja, uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, para que Jesus fosse primogênito entre muitos irmãos. Então, esse é o desejo do coração de Deus. Então, nós tratamos aqui, tendo conhecimento, então, o que é um discípulo? É um aprendiz, aquele que aprende. Não apenas aprende filosoficamente, porque tem muitas pessoas bem instruídas filosoficamente, a palavrinha tem hora que embola. Filosoficamente, essa pessoa entende, compreende, entra na cabeça, ela sabe falar muito bem a respeito daquilo que ela aprendeu, mas na hora da prática, na hora da vivência, na hora de colocar em prática, ela falha. Ou ela se nega a viver de acordo com aquilo que ela entendeu. Mas o Evangelho de Cristo, que é as boas novas do Senhor e aquilo que Jesus vai ensinar, e que Lucas vai mostrar como é o modelo pedagógico de Jesus na hora de ensinar, ele vai dizer que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então, o modelo pedagógico que Jesus usa para poder ensinar os seus discípulos, e nós estamos aqui nessa condição, todos aqueles que se convertem, todos aqueles que recebem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ele recebe então esse ensinamento, conhece a proposta de ser um discípulo de Jesus. E um discípulo de Jesus é aquele que vai andar de acordo com aquilo que aprendeu e vai também ensinar os outros a viverem dessa maneira. Um discípulo de Jesus é um influenciador. Então, é isso que nós vamos tratar nessa manhã de domingo, falando sobre vida discipular. O nosso objetivo é seguir o Mestre. E o nosso Mestre é o nosso Deus, é o nosso Cristo. Ele se fez carne, habitou entre nós para nos ensinar o principal, que Deus é amor e nós também devemos amar a Deus e amar o próximo. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 João, a primeira carta de João, no capítulo 1, e nós vamos seguir por aqui, caminhando por aqui. João, capítulo 1, a partir do versículo 1, nós vamos ler até o versículo 4 por enquanto. Diz assim o texto da palavra de Deus: O que era desde o princípio,
e o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós o vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, nós louvamos, engrandecemos e bendizemos o teu santo nome nesta manhã de domingo, quando podemos estar reunidos, ó Pai, via internet, ó Deus, aprendendo a respeito da tua palavra, e pedimos o Senhor, meu Deus, que o Senhor possa, ó Deus, fazer com que essa palavra entre, Deus, na nossa mente, no nosso entendimento, mas desça, Deus, ao nosso coração, para que nós possamos ser, ó Deus, ó Pai, esse instrumento, ó Deus, que o Senhor deseja que sejamos como igreja. Ó Deus, instrumento de salvação, de restauração, ó Deus, ó Pai de cura, ó Deus, ó Pai de salvação. E isso é um grande privilégio que o Senhor nos dá. Nos ajuda, meu Deus. Nós pedimos a Ti, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados irmãos, a palavra do Senhor vai dizer que o que João está dizendo aqui é que desde o princípio, aquele que era desde o início, e quando ele fala do início, né, de todas as coisas, ele está se referindo lá desde o Gênesis, eu posso dizer do Gênesis, mas eu digo até antes de Gênesis. Porque Paulo vai dizer uma coisa que é interessante, que Deus, né, nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. O apóstolo Paulo, então, ele traz uma clareza maior do que significa esse, que era desde o princípio. Paulo vai dizer que é antes da fundação do mundo. Esse que era desde o princípio é Jesus Cristo, Senhor. E foi antes da fundação do mundo que Ele, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, né, sonharam, planejaram, né, e desejaram que eu e você viéssemos a existir. Ele planejou, né, a criação, todas as coisas, queridos, que nós podemos contemplar, toda a criação de Deus. A terra, os céus, os mares, os campos, as flores, os animais, as pessoas, tudo isso é plano, né, do coração e desejo do coração de Deus. E tudo que Deus criou nesse mundo, Ele criou, querido, para mim e para você. Ele criou para nós, Ele criou para que nós pudéssemos desfrutar. Então João vem trazendo essa clareza e dizendo que ele estava proclamando, né, a respeito do verbo da vida, de Jesus Cristo. Se lembra que lá no Evangelho de João ele vai dizer, né, que aquele que era desde o princípio, o qual fez todas as coisas, e todas as coisas vieram existir por intermédio dele, e sem ele nada do que se fez foi feito. Então tudo, né, que existe foi, né, através de Cristo Jesus. Ele é o verbo, e o verbo se fez carne. E é exatamente isso, ó Deus, que João está colocando também aqui na sua carta, na sua primeira carta. Ele precisa então trazer clareza àqueles irmãos, né, de que Jesus, né, é esse verbo vivo. Queridos, e ele vai dizer o que nossos olhos viram, o que as nossas mãos apalparam. Ou seja, querido, o Evangelho, né, o amor de Deus, a vontade de Deus, o propósito de Deus, né, ele se materializou. Cristo se materializou, Ele se fez carne, né, e esses homens puderam tocar no verbo da vida, eles puderam andar com Ele, eles puderam ouvir o que Cristo falou. Você já imaginou, querido? Que privilégio! Se você pudesse estar com Jesus e ouvir também tudo o que Ele falou, mas nós temos a Escritura Sagrada. E ela nos relata aquilo que Jesus também falou, e os apóstolos estão também relatando.
né, aquilo que Jesus falou. E ele começa a trazer esse entendimento, essa clareza aos discípulos daquela época e para nós também nesse tempo. Então, veja bem, ele vai dizer: o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Isto proclamamos a respeito da palavra da vida. Jesus não é só uma palavra, um verbo, né? Ele é a expressão de Deus. Ele é o verbo encarnado. Ele não é apenas uma frase, uma palavra ou um verbo, né, conjugado por consoantes e vogais. Não. Ele é o verbo encarnado. Ele é o verbo que expressa, né, a vontade, o querer, o desejo e o amor de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus para com toda a raça humana, para com todos os homens, para com todos aqueles que creem nele. Uma vida discipular, um discípulo precisa conhecer o seu mestre, um discípulo precisa conhecer, né, aquele a quem ele está seguindo. E é isso, querido, se nós queremos viver uma vida discipular, nós precisamos conhecer Jesus. E se você ler aqui, né, a carta de João, a primeira carta de João, você vai ver assim muitas vezes o verbo andar e conhecer. Nós vamos caminhar por aqui e nós vamos perceber que muitas vezes João vai colocar essa questão desse verbo andar e conhecer. Então ele vai dizer: isso proclamamos, a vida se manifestou, nós o vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna. Jesus, ele é o verbo de Deus e ele também é a vida eterna. Ninguém tem vida eterna fora de Cristo. Por isso precisamos receber a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Nós precisamos, eu preciso, você precisa, e nós precisamos andar nesse entendimento, nessa compreensão. Não é apenas acreditar em Cristo e dizer, não acredito em Cristo. Muitas pessoas acreditam na história de Jesus, as pessoas, né, têm essa fé, eles creem, mas na hora de viver, essa fé precisa transformar a nossa vida. Eu não posso ser um crente, né, e o Tiago vai chamar atenção para isso. Eu não posso ser um discípulo, né, que conheço de história, como conheço a história do Brasil, como histórias, outras histórias, tantas outras histórias e fatos que são verídicos, histórias verídicas. A gente entende, a gente conhece, mas estudamos também para isso. Estudamos histórias gerais, né, quando estamos na escola, e nós conhecemos aqui, mas a respeito de Jesus, a respeito do Evangelho, a respeito de Deus, não se conhece Deus só aqui, querido. Ele entra aqui na nossa mente, mas ele precisa descer aqui para o nosso coração. Ele precisa assumir o lugar dele, o trono dele na nossa vida, ser o Senhor do nosso coração, da nossa vida, do nosso futuro, da nossa família. Como o pastor colocou domingo à noite, ele pregando, ele disse: o Senhor de tudo, do meu carro, do meu salário, da minha família, dos meus filhos, o Senhor de todas as coisas. Bom, então Jesus é essa vida eterna e não há vida fora dele. O que estava com o Pai e nos foi manifestado. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês tenham comunhão com o seu Filho Jesus Cristo. Para que vocês tenham comunhão conosco. A comunhão aqui é a comunhão da fé, é a unidade da fé. Como é que eu vou estar caminhando com alguém, né, como igreja, se eu não estou nessa plena comunhão com o Senhor Jesus, com o Evangelho? Então eu falo dessa unidade de fé, dessa comunhão. Ele diz: minha comunhão é com Jesus Cristo, é com Cristo, é com o Pai, né? Ele vai dizer aqui, é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Essa comunhão fala de intimidade, fala de relacionamento. Se eu sou um discípulo, eu preciso me relacionar com o meu mestre, com o meu Senhor. Como é que eu me relaciono, um pastor, com Cristo? Se os meus olhos não podem contemplá-lo, eu me relaciono com Cristo pela oração, pelo Espírito Santo que habita dentro de mim. Querido, presta atenção. Paulo vai dizer que o Espírito Santo de Deus testifica com o meu espírito
que nós somos filhos de Deus, a essa paternidade. E é isso que Jesus vem trazer, o nosso mestre, o nosso Senhor, essa compreensão que Deus não é apenas um Deus que está longe, sentado num trono, distante de nós, né, que nos corrige, ou seja, que é severo. Não, quando Jesus inaugura o seu ministério, ele inaugura da seguinte forma, você vai ver lá no início do Evangelho, né, de Mateus, de Lucas, quando Jesus inicia o seu ministério, ele inicia dizendo o seguinte: arrependei-vos, ou seja, metanoia, como o pastor falou, ensinou também, mudança de mente, pare aí e volte-se para Deus. É uma mudança de rota, é deixar de andar de uma forma independente, embora tenha consciência de que Deus existe, que existe um Deus, mas é exatamente isso que eu estou falando de uma fé prática. As pessoas acreditam em Deus, mas andam de uma maneira independente de Deus, faz todas as coisas de uma maneira independente de Deus, e até esquece, né, diante das suas decisões, da sua vida, no decorrer do seu dia, que Deus existe. Uma pessoa que é um discípulo, ela tem a consciência, né, da pessoa de Deus. E tudo que ela faz, e todas as decisões que ela toma, ela busca a direção de Deus. E ela busca não apenas ouvir, porque às vezes as pessoas dizem, eu quero ouvir de Deus. Queridos, tem hora que Deus vai falar no seu coração, mas tem hora que a gente só precisa ler a palavra de Deus para ver que a decisão que a gente vai tomar, ou a atitude que a gente está tendo, é contrário à vontade de Deus. Não precisa um anjo descer do céu, né, para falar com a gente. A palavra de Deus já está dizendo que certas coisas é errada, certas atitudes é errada. Ela vai contra os princípios da palavra do nosso Deus. Então eu não preciso, Deus não precisa falar. Há momentos que Deus vai falar, sim, ao seu coração de uma maneira muito especial e muito particular. E a gente precisa ter cuidado, porque às vezes a pessoa, eu quero me casar com a fulana e tal, mas eu vou orar para ver se é da vontade de Deus. Pô, irmão, é você que tem que fazer a escolha. Você tem que, claro, orar, pedir a direção de Deus, mas você tem que tomar a sua decisão. É só um exemplo, né? Bom, João vem falando dessa comunhão. No versículo 5 ele vai dizer, do capítulo 1, esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é a luz e nele não há trevas algumas. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. Bom, desde o início, ele vem falando que Jesus é a luz, que ele é a luz do mundo, ele é a luz da vida. E Jesus, no capítulo 5 de Mateus, no Evangelho de Mateus, no Sermão do Monte, ele vai dizer uma coisa que é muito importante. Ele vai dizer que nós somos a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. E essa condição de sermos luz do mundo está relacionada, com essa comunhão que nós temos com Ele. À medida de que nós temos essa comunhão com Cristo, nós andamos na sua luz, nós somos repletos também da sua luz e nós podemos, sim, dissipar primeiro as trevas que está dentro da nossa vida, do nosso coração. É preciso que a gente dissipe aquilo que é trevas dentro do nosso coração. E aquilo que é trevas é aquilo que não é a vontade de Deus. A trevas está relacionado com aquilo que não está de acordo com o propósito eterno de Deus, os princípios morais, que Deus estabeleceu para nós, os princípios também de culto, de adoração a Ele, de devoção a Ele. Queridos, são princípios de Deus. Os princípios que estão relacionados com a relação familiar, do amor do marido para com a esposa, da esposa com o marido, do respeito dos pais
dos filhos para com os pais, e dos pais também para com os filhos, porque Paulo vai ensinar que nós não devemos aborrecer os nossos filhos. Então, querido, uma vida discipular é uma vida que tem essa compreensão de quem é Jesus, de qual é o lugar que ele ocupa na nossa vida. Eu não aceitei a Jesus para seguir uma religião. Nós temos aqui, somos da denominação batista, glória a Deus por isso, por essa denominação que tem procurado honrar a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus, né, de maneira correta, certo? Então, graças a Deus pela denominação batista, como outras denominações que ensinam a palavra de Deus de acordo como deve ser ensinado. Não fantasiando, não levando para o lado místico. Infelizmente, há um evangelho aí que não é o evangelho, né, como Paulo diz, que a palavra nos ensina. É um outro evangelho, infelizmente, mas não é o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo tem a ver em ter comunhão com Deus e ter comunhão uns com os outros. É isso que ele está falando aqui nesse texto. Quando nós andamos na luz de Cristo, nós temos comunhão com Deus e nós também temos comunhão uns com os outros. A vida discipular, né, e os discípulos, né, essa é a comunidade daqueles que seguem o mestre, o ensinamento de Cristo. Os ensinamentos de Cristo, queridos, é muito simples. Tem a ver com amar a Deus, amar o próximo e servir o próximo. Tem a ver com perdoar aqueles que te ofendem. Tem a ver, né, e também em assistir os necessitados. Nesse sentido, como eu dizia no início, na minha fala inicial, nós não podemos ter uma fé filosófica. Nós precisamos ter uma fé, sim, que tenha essa compreensão, né? Não sou contra a filosofia, pelo contrário, eu gosto demais de filosofia. Mas nós não podemos ter uma fé filosófica. Inclusive, muitos filósofos que eu assim admiro, eles, né, no dia de hoje, eles trabalham no sentido de que a filosofia seja prática. Não pode, ela tem que ter um sentido de mudar a vida da pessoa. Então nós não podemos ser filósofos da fé. Nós precisamos ter uma fé praticante. Lá em Tiago, né, ele vai chamar a atenção para exatamente isso, que nós precisamos não apenas ser ouvinte da palavra, nós precisamos ser ouvinte sim da palavra, mas nós precisamos ser praticantes dessa palavra. E ele fala então de uma fé proativa, e exatamente que nós vamos ver na pessoa do nosso Senhor e Salvador, do nosso Mestre, que nos ensinou por essa pedagogia do exemplo. Então nós vamos ver na pessoa de Cristo exatamente isso, a humildade de Cristo, o quanto ele se humilhou ao fazer-se carne, ou habitar entre nós como ser humano. Quanto é que ele se anulou? Paulo vai declarar isso lá em Filipenses capítulo 2. Ele anulou-se a si mesmo. Então, o tempo todo, nós vamos ver o exemplo de Jesus. E quando Jesus nos dá esse exemplo, ele vai nos mostrar o quanto também nós precisamos nos anular em muitas coisas. Muitas vezes nós queremos defender a nossa razão. Evidentemente que nós devemos defender aquilo que é certo, que é justo, né? Mas, queridos, nós precisamos aprender com Jesus. Ele nos amou e nos amou até o final. Bom, vamos dar continuidade aqui ao texto. Ele vai dizer, versículo 7. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Bom, queridos, Jesus nos chama a atenção aqui, agora o João está nos chamando a atenção pelo fato da nossa condição. Sabe, lá na bem-aventurança, no capítulo 5 de Mateus, a primeira bem-aventurança tem a ver com o homem que reconhece a sua condição
né, de miséria. E essa condição de miséria tem a ver com a sua condição também de pecado. O homem que reconhece a sua condição de pecador. Lá no Salmo 34, Davi, na sua oração, ele vai dizer: esse pobre homem clamou a Deus e Deus o ouviu e o livrou de todos os seus temores. Quando Davi faz essa oração, ele está reconhecendo a sua condição de necessidade de Deus. E não somente de necessidade, mas também de um pecador. Então, queridos, nós precisamos ter essa condição, essa humildade de reconhecermos que nós somos pecadores. Ele vai dizer que se alguém afirma não ter pecado, esse é mentiroso. Versículo 10, se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Essa condição que nós temos cada dia de nos entender, querido, que nós somos falhos sim. Em algum momento da sua caminhada, você vai cometer pecado. Você é um ser humano. Como o pastor costuma dizer, nós somos uma obra, né, em andamento para ser acabada. Nós não estamos acabados ainda, ou seja, uma obra que não foi ainda totalmente acabada. Estamos inacabados. Mas o Senhor está formando em nós. Deus está trabalhando na nossa vida para que nós possamos ser pessoas perfeitas. A perfeição, queridos, é um propósito, é um alvo, é um objetivo para mim e para você, para cada um dos irmãos. E essa perfeição não está em coisa alguma neste mundo. Essa perfeição está na pessoa de Deus. Essa perfeição está no propósito de Deus, na lei de Deus, né? Na lei do amor, tá bem? Na lei que o Senhor nos ensinou. É nessa lei que está a perfeição, na própria pessoa de Deus. Se lembra que João também vai dizer aqui, no Evangelho de João, na primeira carta, capítulo 4, ele vai dizer que Deus é amor. Então, queridos, nós precisamos entender que a perfeição está em Deus. Quanto mais eu caminho com o Senhor, quanto mais eu busco a Deus, quanto mais eu tenho devoção, consagração a Deus, mais sou afetado por por sua luz, sou afetado por sua perfeição, sou afetado pelo seu amor. Então, sou afetado de maneira que o caráter de Cristo, ele vai sendo assim, colocado nas nossas vidas. Amém? Inserido em nós. E aí as pessoas vão percebendo que aquele Samuel de 10 anos atrás, né, o Samuel de hoje não é mais como aquele Samuel de 10 anos atrás. Esse Samuel de hoje é um Samuel que já amadureceu um pouco mais, não apenas na idade, porque agora está de cabeça branca, né? Mas porque amadureceu nas suas atitudes, na sua maneira de enxergar a vida, na sua maneira de servir a Deus, de amar o próximo, né? De cuidar da sua família. Então as pessoas vão percebendo a mudança. É notório uma pessoa que se converte, ela muda, querido. Ela muda a sua maneira de falar, ela muda a sua maneira de agir, ela muda a sua maneira de enfrentar as circunstâncias da vida, porque Deus faz essa mudança em nós. E é interessante que nós vamos perceber isso na vida do apóstolo Paulo, é bem notório, né? O apóstolo Paulo, não só o apóstolo Paulo, mas todos aqueles discípulos que Jesus chamou para ser apóstolo no início, eram homens, queridos, que você não tem ideia de quem eram esses homens. Por exemplo, João aqui, que é o discípulo do amor, ele era totalmente egoísta, junto com o seu irmão Tiago. Qual lugar que ele queria? Eles queriam o primeiro lugar. Mas à medida que eles foram, né? É o pedido que a mãe dele fez, o pedido que eles fizeram. Queriam sentar uma à direita, uma à esquerda, lá na eternidade, né? Pedidinho, assim, né? Simples. Eles queriam um lugar de honra na eternidade. Olha, bom, então, eles também são aqueles que falou: Senhor, o Senhor não quer que a gente ore para cair fogo do céu, para poder acabar com essa cidade? É o João, o discípulo do amor. Jesus falou para eles: eu não vim aqui para trazer juízo, eu vim aqui para exercer a misericórdia.
a compaixão. Eu vim para salvar, não vim para condenar. Mas o João é aquele que queria, que sugeriu a Jesus que eles orassem para cair fogo do céu, né, e queimar uma cidade inteira. Mas Jesus foi trabalhando. E o Pedro, um homem impulsivo, né, que andava com a espada na cintura, está confiado na sua própria força, na sua própria capacidade. Então, mas um homem que foi trabalhado, tratado. Então, queridos, todas as pessoas que têm um encontro genuíno, verdadeiro, real com Cristo, ele é transformado. Paulo era um perseguidor da igreja, um homem, né, que deu seu aval para a morte e prisão, né, de condenação de muitos dos discípulos daquela época. Ele perseguiu a igreja de uma maneira, né, querido, assim, voraz. Mas no meio da caminhada, era um zelo religioso que ele tinha. Mas no meio da caminhada, Deus entendeu o zelo que tinha no coração. Era um zelo errado. Ele tinha um zelo por Deus, mas ele estava seguindo na direção errada. Então Deus transforma. Paulo tem esse encontro com Deus, ou Cristo encontra Paulo no caminho. Paulo passa por um momento, né, difícil, porque ele cai, ele vê uma luz, ele cai no chão, e uma voz fala com ele, e ele, então, naquele momento, diz: quem és tu, Senhor? E Jesus não disse. O que Jesus disse para ele? Eu sou Jesus a quem você persegue. Jesus não disse: olha, eu sou o vingador da igreja. Jesus não disse isso para ele. Eu sou o defensor da igreja. Jesus não disse isso. Jesus disse: olha, eu sou Jesus a quem você persegue. Sabe, queridos, nós somos o corpo de Cristo, nós somos a igreja, nós somos a comunidade discipular, nós somos a comunidade de discípulos, e eu preciso ter essa consciência, eu preciso ter esse entendimento, porque mais adiante, Paulo vai dizer lá em Gálatas 2:20, ele vai dizer: eu já não vivo, mas Cristo vive em mim, e esta vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, queridos e amados irmãos, a proposta, né, de Cristo é que nós sejamos essa comunidade de discípulos, essa comunidade que, enquanto vive nessa terra, caminha por essa terra, vai manifestando a luz de Deus, vai manifestando o amor de Deus, vai manifestando a compaixão de Deus, vai manifestando o poder de Deus, porque esse poder está, né, foi nos concedido pelo Pai, por Deus Pai. É um Espírito de Deus que habita dentro de nós. E eu quero dizer uma coisa, irmãos, que eu já falei, eu quero reafirmar aqui nesta manhã. O Espírito Santo de Deus não é apenas o selo para o dia da redenção. O Espírito Santo de Deus é Deus habitando dentro de nós, e Ele é o poder de Deus na nossa vida, para que nós possamos viver de maneira que agrada ao Senhor, de maneira que glorifica ao Pai, de maneira santa, de maneira reta, de maneira justa. É Ele que nos dá a condição, queridos, de vivermos, né, durante a nossa vida, expressarmos os frutos do Espírito Santo. Amém? Por isso, então, nós somos convidados, nós somos, na verdade, chamados por Deus para viver essa vida que agrada o coração dele. Bom, eu só queria, queridos, pedir para que vocês possam ler o texto, aqui a carta de João, e você vai perceber aquilo que eu já disse para vocês a respeito do verbo conhecer e do verbo andar. E então há um convite
né, de andarmos como Ele andou neste mundo, de exercermos a nossa fé, a nossa vida, de maneira que agrada o seu coração. Lá no livro aos Efésios, na carta aos Efésios, Paulo também vai falar a respeito disso. Lê o capítulo 2, lê o capítulo 4, o capítulo 5, porque no capítulo 4 de Efésios, vou até abrir aqui rapidamente, nós já estamos encerrando, porque o propósito da vida discipular é nós vivermos como Jesus viveu nesse mundo. Vivermos para a glória de Deus. Vivermos, né, para expressarmos a vontade de Deus. Efésios capítulo 4, versículo 2, versículo 17 diz assim: assim lhes digo, e no Senhor insisto, que não andem mais como os gentios, ou uma tradução diz que não vivam mais como vivem os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Tem uma tradução que fala em andar. E quando fala de andar, fala de uma atitude, de uma ação, né? Fala, né, fala no sentido de nós termos uma fé ativa. Então, fala de vida. Não vivam mais como vivam os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão entenebrecidos no entendimento, tá vendo? Estão vivendo em trevas. É isso que Paulo está falando. Separado da vida, ou seja, separados de Deus. Uma pessoa separada de Deus, embora tenha consciência que Deus existe, embora exista um anseio no coração, né, de buscar a Deus, e esse anseio está no coração de todas as pessoas têm esse anseio. Um homem tem uma necessidade de Deus dentro do seu coração. Mas como dizia para uma pessoa, uma coisa é ter essa consciência que Deus existe, e outra coisa é você ter revelação de Deus na sua vida. E essa revelação vem através do Evangelho de Cristo, que é o próprio Cristo. O Evangelho de Cristo, as boas novas de Deus, e as boas novas de Deus está relacionada à pessoa de Cristo. Não é umas boas novas que é apenas uma notícia estampada no jornal. É uma boas novas que se fez carne, que habitou entre nós, que vive entre nós e que habita dentro de nós pelo Espírito Santo de Deus. Bom, então aqui no versículo 17, capítulo 4 de Efésios, ele vai dizer: não vivam mais ou não andem mais como andam os gentios, na inutilidade dos seus pensamentos. Mais adiante, ele vai dizer que nós devemos andar, capítulo 5, portanto, de Efésios, ele diz assim: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor. Em outra tradução vai dizer: e andem em amor como Ele nos amou. Então a proposta de Deus para nós, né, da vida, de uma vida discipular, é que nós sejamos imitadores de Deus, imitadores de Cristo. Por isso que Lucas vai escrever lá em Atos, né? E ele vai dizer: irmãos, tudo aquilo que Jesus começou a fazer e a ensinar, isso é que eu escrevi desde lá da primeira carta, Teófilo. Queridos, somos chamados por Deus para sermos discípulos de Jesus, não ser apenas crente. Inclusive, nós precisamos crer em Deus, mas esse crer em Deus, ele precisa trazer transformação na nossa maneira de viver, de ser e de enxergar a vida. Eu preciso enxergar a minha existência, né, na perspectiva da ótica de Deus, não na ótica humana. Eu preciso entender que a minha vida tem um propósito. Eu não nasci por acaso. Eu não existo por acaso. Paulo vai dizer que Deus nos fez para as boas obras, o qual, né, Ele nos chamou para viver, né, de antemão, antes da fundação do mundo. Deus nos fez para vivermos e sermos praticantes de boas obras. Então,
a proposta de uma vida discipular é que nós sejamos como Jesus. É que nós vivamos como Jesus, amando o Pai, buscando a glória do Pai, mas amando uns aos outros e vivendo, né, um pelos outros. Se nós lermos a Escritura Sagrada, os ensinamentos de Cristo, os evangelhos, e lermos também as cartas apostólicas, nós vamos ver o seguinte: o tempo todo nós vamos perceber que nós devemos andar, né, como verdadeiros servos de Deus, que nós devemos conhecer a Deus, se relacionar com Deus, mas que nós também devemos cuidar um dos outros. Por isto, você vai ver muitas vezes: amai uns aos outros como eu vos amei, é o ensinamento principal de Cristo. Mas aí nós vamos ver: orai um pelos outros, né? Chorai uns com os outros, alegrai-vos uns com os outros, carregai as cargas uns dos outros. Queridos, por aí vai. Esse é o estilo de vida, né, que o Senhor nos chama a viver. E eu dou graças a Deus por essa amada igreja que tem se empenhado e se esforçado, pelos pastores, né, dessa nossa amada igreja que tem se empenhado, se esforçado, não apenas para ensinar os irmãos teoricamente ou teologicamente, mas que tem praticado e vivido. Podemos seguir o exemplo do nosso querido pastor Wilquias, pastor Esquival, pastor Paulo Nascimento, pastor Carlos, lá do grupinho, um homem também, né, que tem sido um exemplo de vida, né, no cuidado, no zelo pela sua família. Então nós temos vários irmãos idôneos dessa igreja que nós podemos seguir o exemplo. Exemplo de fé, né, e exemplo de amor a Deus e de amor ao próximo. Eu queria deixar essa palavra nessa manhã e queria que você pensasse nisso. Leia o Evangelho, as cartas de João. Leia lá a primeira carta de João e você vai perceber que, né, por exemplo, João no Evangelho vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E lá na primeira carta, no capítulo 3, e por acaso no versículo 16, ele vai dizer, querido, que que Deus nos deu o exemplo, que Cristo nos amou e que nós devemos amar. Nisso consiste o amor de Deus, em que Ele deu a vida por nós e nós devemos dar a vida pelo nosso irmão. Amém? Vamos estar orando então nessa hora? Pai amado, Pai querido, nós agradecemos ao Senhor pelo privilégio que nós temos, ó Pai, de servir ao Senhor neste lugar. Ó Deus, juntamente, ó Deus, com esses pastores, os pastores que o Senhor tem levantado neste lugar, com os irmãos idôneos, irmãos, ó Deus, recém-chegados, que estão, ó Deus, ó Pai, em comunhão com o Senhor, em comunhão com a igreja, e nós estamos nessa caminhada, com o propósito de manifestarmos o Teu amor, de, Deus, sermos a luz para este mundo, de sermos o sal dessa terra, levarmos o Evangelho da salvação a todos aqueles que estão à nossa volta. Nos ensina, Jesus, e nos ajuda, Senhor, a sermos verdadeiros discípulos do Senhor. De, ó Deus, sermos verdadeiros discípulos que expressam a vida do Senhor. Que essa luz que o Senhor diz que nós somos possa brilhar mais e mais na nossa vida, para que aqueles que estão à nossa volta possam, Deus, ser alcançados por essa graça maravilhosa da salvação e a redenção em Cristo Jesus. Amém. Que Deus abençoe você nessa manhã.